Primeira vez chamou de presbítero. Já jamais de pastor, de iniciante. Mas glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1 e o versículo 16. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Alguns teólogos divergem sobre a guerra que houve lá nos céus. Já vi debates em que o teólogo não cria que Lúcifer se rebelou contra Deus, né? Não tinha aquela base de Isaías 14, Ezequiel 28. Não cria daquela forma. Mas eu quero passear um pouquinho com vocês na Bíblia. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu gostaria de ler aqui o Salmo 80 e o versículo 1. Que diz assim, Salmo 80 e o versículo 1. Diz assim: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como ao rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Se você fizer um estudo sobre o trono de Deus, você vai ver que o trono de Deus não está classificado como uma matéria de ouro, ou de luz, ou de prata, ou de um bronze, de um metal precioso. E outro salmo diz assim, que Deus montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Lá, quando Deus mandou fazer a arca representava a própria presença de Deus. Deus mandou colocar em cima da arca 2 querubins, um de frente para o outro. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que Satanás era um querubim ungido para proteger. Agora vamos pensar aqui um pouco. Quantos querubins na guerra que houve nos céus, quando Lúcifer, um anjo de luz, né? Satanás, quando ele se rebelou, a Bíblia diz em Apocalipse que arrastou a terça parte dos anjos. Então nós cremos que a terça parte dos anjos que Deus criou perfeitos, Lúcifer trouxe com ele. Lúcifer era um querubim. Quantos querubins caíram com ele? Quantos principados, quantas potestades, quantas hostes espirituais da maldade? Eu estou falando isso porque eu quero entrar com você numa dimensão aqui, em nome de Jesus, que traz, pastor Sebastião, resposta para nós. Por que certas guerras a gente não consegue vitórias como algumas outras, a vitória é mais rápida? Então, Paulo, no capítulo 6, versículo 12 de Efésios, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas nas regiões celestes. Ali está classificado 4 tipos, que é uma hierarquia
como no exército de um país que tem o sargento, que tem o tenente, que tem o capitão, que tem o general, tem as hierarquias. Escuta, quando a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, abra comigo, capítulo 2 de Apocalipse, e o versículo 12 e 13, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus está falando com João, né? Para ele escrever para a igreja que estava em Pérgamo. E o versículo 13, ó. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A oposição das trevas nessa cidade era tão forte que um camarada chamado Antipas, fiel testemunha, foi morto. Agora, eu tive uma conversa com o apóstolo Sebastião, acho que a semana passada, e ele disse assim: Carlos, eu estava com um pastor da Nigéria. Esse pastor da Nigéria disse assim: ser crente no Brasil é muito fácil. Agora, ser crente na Nigéria, no meu país... E ele disse, o apóstolo Sebastião, o cara tem uma fazenda, aí ele chama um feiticeiro. Esse feiticeiro chega na fazenda, ele está sem chover há dias. O feiticeiro chega lá, faz um trabalho, uma macumba, um catimbó, uma feitiçaria, e no outro dia tem uma fonte de água jorrando da terra. Aí, para você ser cristão ali e provar que Deus é Deus, você tem que chegar para falar de Jesus para esse camarada vai te levar lá e falar: o fulano de tal, o benzedor, o feiticeiro, fez esse trabalho aqui. Está aqui, ó. Se você orar e o seu Deus fechar essa fonte, e você orar em outro lugar, e o seu Deus, se Jesus seu, abrir a fonte em outro lugar, eu creio. Aqui no Brasil nós não temos uma noção do que é o poder das trevas. Você vê aqueles irmãos que dizem assim, ó: pisa na cabeça do Satanás, pisa na cabeça dele. Sem ter noção de quem é Satanás. Eu não estou exaltando ele. Mas eu sei que algumas guerras que eu tive vitórias. Uma irmã um dia chegou para mim e disse assim: meu esposo é assaltante de banco. Ele tem uma metralhadora. Ele me fez uma proposta muito indecente, eu separei dele, mas eu estou com medo de ele vir aqui, possesso de demônios, me matar. Ele é violento. Ele é de uma quadrilha de assalto a banco? Sim. Quem que é o chefe? É ele. Então tem uma potestade sobre ele, porque no mundo espiritual há uma potestade sobre ele. E no mundo físico ele é o chefe, então todos os 4 são endemoniados. No mundo espiritual, o chefe está sobre ele. Durante 21 dias eu orei e jejuei por esse rapaz. Eu disse a ela que 3 coisas podiam acontecer. E uma dessas 3 coisas ia acontecer. Porque eu aprendi a entrar numa guerra. E eu disse para ela: ó, ele está no mundo do crime. Ele pode morrer porque o salário do pecado é a morte. Ele pode ir preso, porque também a vida que ele está levando, pode ir para a cadeia. Ou ele pode aceitar Jesus. Eu vou orar para ele aceitar Jesus. Mas, quando esse espírito que está sobre ele cair, eu vou estar orando aqui na Zona Sul, você morava com ele na Zona Leste.
Eu nem o conheço, ele nem me conhece, mas eu vou entrar no mundo espiritual e vou guerrear contra essa potestade que está sobre ele, que é o chefe da quadrilha, e quando essa potestade cair, ou ele morre, ou ele vai preso, ou ele aceita Jesus. Eu vou orar para que ele aceite Jesus.